Olá, amigos! No capítulo 6 da nossa novela favorita veremos que Enver mente para Sarp confirmando que sua família está morta. Sirin também vai morar na casa de Sua, e Bahar e Arif se beijam pela primeira vez. O capítulo começa quando Arif e Elis encontram Bahar inconsciente nas escadas. Arif a pega nos braços e chora. Elis grita seu nome várias vezes e Bahar abre os olhos. Ela pergunta sobre seus filhos. Arif e Elis contam que Musa os pegou e que eles estão bem. Bahar agradece. Quando Arif tenta pegá-la no colo, Bahar grita de dor e diz que quando quis ir para a escola das crianças ficou tonta e caiu com muita força. Elis pergunta se já se passaram várias horas desde que ele caiu. Bahar diz que sim e pensa que você torceu o tornozelo. Ele deixou o telefone lá dentro e não conseguiu ligar para eles. Arif chorando tenta levantá-la lentamente, mas Bahar sente muita dor e diz que se ele a mover vai machucar as costas. Ela pede que ele lhe dê mais um momento. Bahar pergunta a Arif por que ele está chorando, não importa o que aconteça ele não tem motivo para chorar. Arif enxuga as lágrimas, mas elas continuam escorrendo de seus olhos. Com todas as suas forças, ele levanta Bahar e desce com ela nos braços. Elis vê pela entrada que Musa chegou com as crianças e avisa Bahar, que pede a Arif que a coloque no chão porque não quer que seus filhos a vejam assim. Ela tenta se segurar e seus filhos correm para abraçá-la. Elis pede que a tratem com cuidado. Bahar avisa que está bem, acabou de cair. Doruk olha para Arif e pergunta se ele também estava com medo. Bahar diz que sim, mas é isso. Elis pede às crianças que deixem Arif levar a mãe ao hospital. Doruk diz a ele que está tudo bem, mas espera que não demore muito. Bahar os abraça e pede que obedeçam a sua tia Elis. As crianças sobem para sua casa e Bahar cai novamente nos braços de Arif. Ele e Musa a levam até o carro. Seida vem correndo e entra no carro com Bahar. Arif os leva para o hospital. Na casa de Bahar e Elis ela está muito nervosa. Ela pede a Nizam e Doruk que troquem de roupa. Elis se sente e liga para o Dr. Yale. Ela informa que Bahar já apareceu, ela estava na escada e a encontraram inconsciente. Neste momento eles estão a caminho do hospital com Arif. A doutora Yale agradece e corre até seu consultório para avisar a Tisse que sua filha está bem e eles vão para lá. A Tisse fica feliz e abraça Yale. Sarp conta em ver que alguns homens o jogaram no mar. Ele pensou que iria se afogar e depois disso só consegue se lembrar de uma mulher gritando para ele recuperar a consciência. Essa mulher era Peril, sua atual esposa. Enver conta que já sabe que ele se casou com outra mulher com quem teve 2 filhos. Ele diz a ela que eles são crianças de muita sorte e que espera sinceramente que possam crescer com ambos os pais. Doruk e Nizam não conseguiram fazer isso porque alguém tomou outra decisão por eles. Sarp começa a chorar e diz a Enver que não tinha condições de procurar sua família. Ele ficou doente por muito tempo e quando conseguiu se recuperar quis procurá-los, mas tinha que ter muito cuidado porque tinha gente vigiando ele e sua família, gente que estava esperando ele sair para procurá-los. Para pegá-lo. É por isso que enviaram alguém a Bahar para saber o que havia acontecido com ele. No entanto, foi mais tarde que ela descobriu que ela e seus filhos haviam morrido. Enver olha para ele atentamente e pergunta para quem ele disse isso. Sarp responde que foi ele. Sarp diz que se lembra que mandou um nome para a casa onde morava com Bahar com o objetivo de encontrá-la, dar-lhe dinheiro e avisar que estava de volta, mas o homem disse que ele não os tinha encontrado. Depois deu-lhe o endereço desta casa, a da mãe de Bahar. Quando o homem chegou, quem abriu a porta foi Sirin, o homem de quem se fala é Munir. Ele falou com Sirin e perguntou sobre Bahar. Sirin disse-lhe que era sua irmã. Munir apresentou suas condolências ao Sr. Sarp. Ele se apresentou como colega de trabalho de Sarp e disse a Sirin que lhe devia algum dinheiro, então quer entregá-lo à Sra. Bahar agora. Sirin lhe disse que isso não seria possível, pois infelizmente ela e seus filhos morreram no incêndio. Enver fica surpreso ao ouvir essas palavras de Sarp, que lhe pergunta se Sirin não lhe contou que um homem foi à sua casa em busca de Bahar. Enver responde que não se lembra porque foi há muito tempo. Ele pergunta se foi ele quem enviou o dinheiro. Sarp diz a ele que na verdade foi o Sr. Sua quem fez isso, porque ele queria ter certeza de que eles estavam bem enquanto ele voltasse. Enver fica pensando,
Atice recebe uma ligação de Arif que avisa que em poucos minutos eles chegarão ao hospital com Bahar para você. A ligação desliga e a doutora Yale pede para ela não se preocupar, pois eles já têm um quarto e um médico esperando por dela. Atice, muito triste, diz que Bahar caiu enquanto ela estava sozinha. Ninguém poderia ajudá-la e ela não conseguia se levantar. Yale diz que ele não deveria se culpar. A única coisa que ela pode fazer é dar forças a ele. Os dois vão até a entrada do hospital para receber Bahar. Enquanto isso, no carro de Arif, Seida avisa a Bahar que eles chegarão em breve ao hospital. Seida percebe que Bahar não diz nada e tenta movê-la, mas ela está completamente inconsciente e não dá sinais de vida. Seida, muito assustada, pede para Arif acelerar, pois eles devem chegar agora mesmo. Muito preocupado, Arif também tenta ligar para Bahar, mas não conseguem fazê-lo acordar. Os médicos aguardam Bahar com uma maca quando Arif chega para o carro e Seida grita por socorro. Arif pega Bahar e a coloca na maca. Atice, ao ver a filha naquele estado, desmaia repentinamente e é ajudada por algumas enfermeiras. Arif acompanha Bahar até certo ponto do corredor do hospital e depois a observa de longe enquanto ela é levada ao pronto-socorro. Bahar consegue abrir um pouco os olhos e em vez de ver o rosto do médico, vê o rosto de Arif e sorri. Então o rosto muda para Sarp, Bahar o encara e desmaia novamente na maca. Enver continua conversando com Sarp, que lhe conta que depois que soube da morte de sua família, ficou muito mal por um tempo e pensou que iria enlouquecer, mesmo pedindo, teve que levá-lo ao médico. Desesperado, Enver diz que ele não foi o único que passou mal. Sarp diz que tentou suicídio 2 vezes, mas a vida sempre o impediu. Então ele desistiu e passou a pensar que estava destinado a sofrer aquele tormento. Enver com raiva diz a ele para não falar com ele sobre tormentos. Talvez casar novamente, ter mais 2 filhos e viver uma vida de milionário tenha sido uma tortura para ele. Nunca? Na verdade, ele pergunta o que está fazendo em casa. O que você quer? Sarp responde que iria explicar tudo para ele e sua esposa. Ele precisa que eles entendam que ele não abandonou Bahar ou seus filhos. Ele acreditava que se explicasse tudo para eles, eles o perdoariam. Enver diz a ele que pensou que poderia limpar sua consciência, mas sua filha foi sequestrada, um homem o perseguiu com uma arma e ele teve um ataque cardíaco. Talvez tudo isso tenha passado pela sua consciência. Sarp apenas diz que está procurando uma maneira de sobreviver, mas Enver o interrompe dizendo que já encontrou o caminho. Você deve seguir em frente com sua vida e ficar longe deles. Você pode se perdoar, se puder. Sarp chora e pede um último favor a Enver. Ele precisa que ela converse com ele sobre o incidente em que sua família morreu. Sarp implora que ele conte como as coisas aconteceram. Enver, muito chateado, diz que não pode contar nada a ela sobre isso. Tudo aconteceu muito rápido e ele não pode contar mais nada. Enver grita para Sarp sair de casa agora. Sarp responde que não. Atice está deitada em uma sala. Seida e Ariva a acompanham. O Dr. Yale entra e pergunta como ela se sente. Atice diz a ela que não importa sobre ela, mas sim como Bahar está. Yale diz a ele que isso aconteceria a qualquer momento. Era inevitável, pois é demais para Bahar. Na verdade, é um milagre ele ter acordado. Atice pergunta se ele quer dizer que o sofrimento está prestes a acabar, mas Yale diz que não é tão fácil. Bahar ainda não recebeu o transplante e graças a Deus eles ainda têm medula de reserva. Arif pergunta se ela está se referindo à medula da outra irmã. Yale diz que não, é a medula de Sirin, já que a outra garota não era compatível. Seida avisa que não importa se ela é de Sirin, eles deveriam ligar para ela para ir ao hospital e doar tudo o que Bahar precisar. Arif, um pouco confuso, diz que Sirin deve doar a medula, afinal ela é irmã dele. Atice dá a má notícia de que Sirin desapareceu, ela saiu de casa. Atice pega seu telefone e liga para Enver, que ainda está em casa com Sarp. A mulher pergunta ao marido se Sirin voltou, mas Enver diz que não. Ela pegou todas as suas coisas e foi embora. Não sabe se vai voltar e espera que seja melhor não voltar. Enver grita para Sarp sair de casa. Atice pergunta com quem ele está falando e Enver responde que é apenas um entregador de água. Atice diz que eles devem encontrar Sirin agora, caso contrário Bahar morrerá. Enver pronuncia o nome de Bahar e avisa a esposa que irá para lá agora mesmo.
Sarp se vira para vê-lo, aproxima-se dele e pergunta por que ele disse Bahar. Enver, assustado e zangado, conta a ele o que Sirin quis dizer. Ele novamente exige que ela saia de casa e deixe Bahar e seus filhos descansarem em paz. Sarp, muito triste, se vira e sai de casa. Sarp dirige seu carro e se lembra de algumas pistas mencionadas por Enver que pareciam mostrar que Bahar está vivo. Sarp retorna rapidamente para a casa de Enver e o encontra na rua, a caminho do hospital. Sarp sai do carro e eles perseguem Enver, pedindo-lhe que espere um momento. Sarp conta a Enver que lhe contou que sua família havia morrido em um acidente e parece que ele se referia a um acidente de trânsito. Enver com raiva diz a ele que ele não tem tempo para isso. Sarp pergunta em que tipo de acidente eles morreram. Disseram-lhe que tinha ocorrido um incêndio. Enver diz que já contou tudo o que sabe e se continuar a incomodá-lo a única coisa que fará é causar-lhe outro ataque cardíaco. Enver para um táxi, entra e sai. Sarp apenas olha para ele muito confuso. Atice sai de seu quarto com Seida e Arif, doutora Yale, diz a ela que, como ela se sente melhor, lhes dará permissão para entrarem para ver Bahar, mas eles devem tentar não fazê-la falar muito. Atice agradece a Yale por tudo o que fez por eles. E Yale diz a eles que não é nada, eles só precisam se preocupar em encontrar Sirin onde quer que ela esteja. Seida diz a Arif que o inferno é onde aquela mulher deveria estar. Os três ficam por um momento no consultório do Dr. Yale. De repente, ele chega e pergunta se conseguiram ver Bahar. Atice diz que não, porque quando ele chegou estava tão sério que pensaram que ele tinha morrido. Neste momento ele está estável e poderão vê-lo quando ele está em uma sala. E Alice fica aliviada, mas Atice avisa que devem fazer o transplante o mais rápido possível ou ela poderá morrer. Ela pergunta a Alice quem está cuidando dos filhos e conta que a mãe deles chegou recentemente e ficou com eles. Na casa de Bahar vemos que quem está cuidando das crianças é Yusuf, eles ficam olhando para ele. Yusuf pede que eles vão brincar, mas Doruk diz que eles não querem fazer nada, estão apenas esperando a mãe. Yusuf diz que está bem e manda que se virem para não olharem mais para ele. Doruk pergunta a que horas ele voltará para a mãe, pois está com fome. Yusuf olha para eles e não sabe o que fazer. Por outro lado, vemos Sirin chegando em uma van com Sua em sua mansão. Ele o recebe e quando Sirin entra diz que nunca viu uma mansão tão bonita. Sua diz a um de seus funcionários que a senhorita Sirin ficará com eles por um tempo. Então, por favor, leve-a para o quarto dela. A funcionária obedece e pede que Sirin vá com ela. Enver chega ao hospital e é recebido pela doutora Yale, que o leva ao seu consultório junto com os demais. Atice conta ao marido que brigou com Sirin justamente no pior momento. Enver pede desculpas, pois não sabia que isso iria acontecer. Seida pergunta por que eles brigaram. Enver diz que encontrou uma grande quantia em dinheiro em sua bolsa. Ele perguntou como ela conseguiu isso e ela respondeu com mentiras. Depois disso, ele quis ir embora. Atice pergunta por que Sirin tinha dinheiro. Enver, um pouco chateado, diz que é a mesma coisa que ele queria saber, já que ele é seu pai e não quer mais problemas. Seida pede que ele se acalme. Atice pergunta preocupada por que ele iria querer sair de casa. Enver diz a ela que sabe muito bem que sua filha tem sérios problemas, ela não é uma boa pessoa e isso é culpa deles. Seida diz a ele que não é culpa dele. Sirin não é criança e está ciente de suas ações. Enver suspira e diz que Sarp foi até a casa. Todos ficam muito surpresos ao ouvi-lo e Seida pergunta se ele disse alguma coisa sobre Bahar. Enver responde que não. Ele conta que Sarp veio lhe contar sua versão da história e para deixar claro que nunca abandonou sua família, quer que eles o perdoem. Seida diz que se esqueceu de contar a ele que agora tem uma vida luxuosa com uma família perfeita. E Alice pede que não o tratem mal, afinal ele é pai de Nizam e Doruk. Seida insiste que este homem não pode voltar para Bahar, pois ela tem futuro com Arif. Atice olha para Arif, que tenta esconder sua preocupação, e Alice pergunta a Enver como Sarp justificou seu desaparecimento. Enver conta que Sarp alegou que o levaram para o exterior quando ele estava inconsciente. Depois que descobriu o que aconteceu com sua família ele tentou seguir em frente e constituiu família. Além disso, ele também não acredita na história que Sirin inventou sobre Bahar e as crianças terem morrido num incêndio. E Alice diz que se o que Enver diz for verdade, Sarp não é inteiramente culpado.
Arif com raiva diz a Yelis que não é assim. Você não fica trancado em casa se procura sua família. Sirin é um mentiroso e aquele homem é o pior. Atice se sente mal e sai do escritório. Arif também diz que deveria tomar um pouco de ar e ir embora. Yelis recebe um telefonema de Yusuf, que pergunta a que horas ele voltará, pois teve que sair com as crianças para comprar comida para elas. Yelis avisa que ele irá assim que puder. Ela desliga a ligação e Yusuf diz às crianças que elas deveriam ir para casa agora. Atice saiu do consultório do Dr. Yale e se sentou em um banco. Arif olha para ela de longe e decide sentar-se à sua frente. Ele pergunta se ela tem que chorar, então ela deveria chorar. A mãe dele nunca chorava, mesmo que ela tivesse problemas. Um dia ele adoeceu e morreu sem dizer nada. Atice lamenta a perda de sua mãe e diz que certamente está descansando em paz. Arif agradece e diz que é muito difícil perder alguém querido. Atice diz que se Sirin não voltar eles não saberão o que fazer. Se algo acontecer, posso não vê-la novamente. Arif diz que ela certamente voltará, mas Atice diz que ela é assim, sempre quer causar problemas e quer ver a mãe sofrer. Sirin não está com nenhum de seus amigos nem com Leven e desligou o telefone, ela não tem ideia se a verão novamente. Atice para de chorar, olha para Arif e pergunta se ele está apaixonado pela filha. Arif responde que sim. Atice pergunta se Bahar sente o mesmo e Arif diz que sim. Ela sabe muito bem que lhe dirá que é uma mulher doente com 2 filhos, sofreu muito e ela, assim como sua mãe, teme que Bahar acabe sozinho de novo. Atice diz que não era isso que ela queria dizer a ele, pelo contrário, estar apaixonada é ótimo. O amor enche as pessoas de vida. Arif olha para ela e sorri. Por outro lado, vemos Bahar descansando em uma sala. Dr. Yale chega e pergunta se ela está se sentindo melhor. Bahar abre os olhos e pede desculpas por assustar todo mundo, e Yale diz que eles estavam muito preocupados. Bahar diz que teria preferido que Enver não descobrisse. Ela pergunta ao médico quando será o transplante. E Yale se senta ao lado dele e avisa que será quando Sirin aparecer, já que ele discutiu com o pai, saiu de casa e não atende o telefone. Bahar garante que este é um pretexto para não doar a medula óssea. Ele fez isso para que ela morresse. E Yale diz a ela que não é o caso, ela nem sabe que será feito um transplante, foi apenas uma discussão que terminou mal. Bahar chorando diz a ela que sua irmã não vai doar sua medula óssea, ela fará tudo ao seu alcance para evitar e ela morrerá, seus filhos ficarão órfãos. Ela diz que não quer que os filhos fiquem sozinhos, não é justo. E Yale pede que ele pare de falar assim. Sirin retornará e a cirurgia será feita, você deve confiar nela como sua médica. Bahar sorri e diz que promete tentar se sentir melhor a cada dia. E Yale diz que ele deve ter uma boa atitude e por enquanto ele tem que descansar, pois receberá a visita de Seida, Yelis, Atice e Enver. Bahar a interrompe e pergunta se Arif já saiu, e Yale apenas olhou para ela. Yusuf está voltando para casa com as crianças. Doruk olha para ele e pergunta se ele ama Arif. Yusuf responde que claro que o ama, é seu filho. Doruk pergunta se ele já beijou o tio Arif, e Yusuf diz que não precisa fazer isso se seu filho já for adulto. Doruk pergunta se Arif também o ama como seu pai. Yusuf diz que não saberia como lhe responder, pois nunca havia pensado nisso. Doruk diz a ele que Arif os ama porque quando os vê sorri, mas quando vê, não. Yusuf fica pensando. Arif entra no quarto de Bahar, vê as marcas em sua pele e senta-se ao lado dele. Bahar com os olhos fechados pronuncia o nome de Arif. Ele pergunta como ela sabia que foi ele quem entrou. Bahar responde que não sabe, ela abre os olhos e pergunta por que ele está olhando para ela daquele jeito. Arif sorrindo diz a ela que ela é uma mulher linda e começa a chorar. Ele diz a ela que chora quando alguém que ama está sofrendo, não sorri ou não consegue ser feliz. Bahar pergunta se ele acha que não conseguirá. Arif enxuga as lágrimas e diz que ela não morrerá. Ela não pode deixar os filhos e deve ficar com ele. Arif diz a ela que todos precisam dela para ser feliz. Bahar diz a ele que é verdade, então ele estará com eles. Ela pede a ele que cuide das crianças até que ela se recupere. Arif diz que ele fará isso com prazer, mas também pergunta a Bahar por que ele está chorando. Ela diz a ele que não é nada e junta a mão de Arif.
Ele olha para ela e diz que sabe por quê, nunca a beijou. Bahar olha para ele. Arif se aproxima lentamente e lhe dá um beijo doce. Poucos minutos depois, Arif sai da sala muito surpreso e feliz, caminha pelo corredor e todos o olham de forma estranha. Bahar também sorri ao olhar pela janela. Arif sai do hospital, para e olha para o céu, fecha os olhos e um enorme sorriso aparece em seu rosto. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!